Tem sido uma grande bênção conversar com Dave Butts, presidente do Ministério de Oração Colheita e presidente do Comitê Nacional de Oração dos Estados Unidos. Temos conversado sobre oração e tem sido uma grande bênção para mim. Obrigado por fazer parte dessa conversa, Dave. Sei que as pessoas estão vendo e ouvindo, estão recebendo bênçãos. Estamos falando como Jesus ensinou seus discípulos a orar. Já vimos essa ordem. Primeiro, o foco é em Deus, depois orando pelo mundo, pela vinda do reino. Então, como concluímos, orar por necessidades, não é? Jesus ensinou a orar pedindo e perdoa nossas dívidas, como temos perdoado nossos devedores. Duas coisas. Neste encontro, queremos pensar em perdoar as nossas dívidas, a necessidade que temos de perdão. Vamos falar disso, de perdão, de confissão, do papel que isso tem, sobretudo num despertamento, em um avivamento. Por isso vamos falar da oração, no perdão e na confissão. Certo, é muito importante. E de certa maneira, é o maior bloqueio que você terá para uma oração efetiva. São crentes que não sabem que os seus pecados foram lhe dados, e é claro, esse grande grupo de pessoas, os descrentes que não conhecem a Jesus como seu Salvador e Senhor, e eles ainda, não experimentaram o perdão de Deus. Verdade. Então, esses problemas criam um bloqueio, nos mantém de nos relacionar com Deus. Você sabe como é que é se você como uma criança fez algo errado, e aí você teve que ir, para a casa do seu pai, você não sabia se ele sabia ou não, mas isso não se importava, porque você sabia, e você sentia-se tão culpado, você não falava com eles, não, porque você está culpado, você sabia. Olha, é algo que acontece conosco, quando nós temos uma culpa no nosso coração, que nós não lidamos com ela. E isso nos mantém de falar com Deus, interrompe aquele fluir. Nós não queremos orar muito, porque nós temos coisas escondidas em nós, que não foram lidadas. Quando eu me converti, nunca me esqueci daquela noite. Foi 50 anos atrás e ainda não esqueci. Eu lembro de todo o detalhe para mim. Naquela noite, quando saí daquela igreja, quando conhecia Jesus, ele entrou em meu coração. Eu tinha um sentimento, e sei que não seguimos sentimentos, mas a fé. Mas um sentimento que eu tive era como se uma tonelada tivesse sido tirada de cima de mim. E a culpa que tinha sido removida. Certo. E você se recorda, eu falei antes que meus amigos e eu começamos, ninguém nos falou para fazer isso, começamos a nos encontrar mais cedo para orar. Antes a oração parecia ser uma repetição religiosa, mas depois se tornou algo tão importante em nossa vida, a culpa tinha sumido. Eu era perdoado. Então esse perdão dá liberdade em oração. Certo. Agora, uma das coisas que eu penso e queria que falássemos disso porque se liga ao avivamento, especialmente entre os cristãos que precisam de um renovo no coração. Mas o que aconteceu comigo na salvação foi que eu entendi o que Cristo fez na cruz. Ele levou a punição do nosso pecado. Agora, meus pecados tinham sido perdoados, mas diariamente eu falhava. Então, o que acontece na confissão, no arrependimento, no quebrantamento, que leva ao perdão, é que me leva de volta até a cruz. É isso mesmo. Por isso, o despertamento, compartilhe um pouco o que você pensa sobre o avivamento, a cruz e esse quebrantamento, do perdão, com certeza. etc. Olha, tudo está conectado, mas temos que desembrulhar isso, porque eu acho que é muito importante. Eu encontro, honestamente, poucos cristãos que realmente entendem o perdão. Na verdade, eles não entendem o que quer dizer, como você disse, ter aquele peso de 1 milhão de quilos fora dos seus ombros. E muitos cristãos vão para a igreja domingo após domingo e eles ainda têm aquela culpa, eles ainda se sentem culpados. É claro que isso vai parar a sua vida de oração. Verdade. Então, o que nós fazemos é que não ensinamos cristãos esse aspecto importante da oração que é chamada confissão. Vi diante de Deus. Uma das melhores escrituras é Salmo 51, quando Davi, ele tinha pecado contra Deus.
mesmo que eles tinham envolvido outros no seu pecado, mas ele reconheceu que era um pecado, no final das contas, contra Deus. Verdade. E ele veio para Deus e não tinha desculpas. Ele não tentou se desculpar, sabe, com a situação. Olha, pai, eu fiz isso por causa disso e aquilo. Não, você sabe que tinha isso? Não. E confissão é vir diante de Deus e dizer, eu pequei. Olha, confissão é esse tipo de oração. Ele falar, Senhor, você está certo e eu estava errado. Olha, eu quero que o Senhor saiba que eu concordo com você. Olha, o que eu fiz estava errado. Foi pecado. Eu confesso. Você está certo, né? Em relação a esse pecado não tem desculpas. E não é assim a confissão faz isto, mas é o fato de que Jesus agora é o Salvador e Senhor de nossas vidas. E nós agora podemos confessar os nossos pecados. Como você falou, às vezes tem que ser diariamente. Verdade. Olha, infelizmente, às vezes, são várias vezes num dia. E o que nós temos que fazer é ensinar as pessoas que eu disse, ter certeza que você está prestando contas com Deus. Não só fazemos a tabelinha no final do dia, ó Deus, ó, não. Temos que ensinar os cristãos, vários cristãos, olha, acerte-se com Deus. Assim que você sabe que há um pecado, que você cometeu um pecado, olha, imediatamente confesse isso. Existe uma tendência que a gente sente assim, né? Vamos sentir culpados uma vez só. Não, eu não posso confessar. Não, eu tenho que me sentir culpado por um tempo e aí depois eu confesso. Mas você vê como isso é enganoso? Aquele pecado é a base, olha, do perdão de Deus. Olha, é você estar triste, sentindo-se mal. Não, 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 não. Foi o sangue de Jesus. Verdade. Então, eu tenho que aprender a ter prestações de contas rápidas. Assim que eu pecar, eu confesso. Então, o sentimento é muito bom, porque as promessas de Deus é que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Uma das coisas que pensei quando você estava falando, e eu lembrei, quando não confessamos e meio que varremos para debaixo do tapete, tentando esconder, mas as pessoas fazem o seguinte, continuam tentando orar. Eles entram na mera religiosidade. A nossa confissão deve ser tão vívida quanto todo o resto da nossa vida de oração. Orar no Espírito, com a alegria do Senhor, na presença de Deus. Então a confissão precisa ter essa transparência. E se você entende que Deus é bom e que Deus te ama, então você pode chegar até Ele sem se esconder. E eu acho que é disso que você está falando. E diariamente, e você estava falando de algo aí, que é uma das coisas que eu aprendi sobre o avivamento espiritual, que se eu quiser ser renovado, então eu preciso prestar conta e não segurar nosso pecado em nossa vida, mas entregar a Deus, confessando, arrependendo, abandonando, sendo sincero. É isso mesmo. Então, compartilhe o que significa confessar. O que é essa palavra confissão? O que quer dizer? Bem, é um acordo. Tá bom. É um acordo. É quando dizemos, tu está certo, eu estou errado? Você está certo? Deus, você disse que isso é pecado, eu quero que você saiba que eu concordo com você. Eu não vou fazer desculpas, eu concordo. Olha, e eu fiz. Eu confesso. Eu fiz aquilo. Você disse que era errado, eu fiz, era errado. Isto é confissão. Isto é um acordo com Deus. E é claro que o próximo passo é você se desviar daquilo, se arrepender. Né? Você confessa o pecado, você se arrepende, você se desvia daquilo que você faz de errado e Deus, Ele entra e faz o que somente Ele pode fazer. Né? Que Ele traz uma cura completa e uma restauração, um gozo e uma liberdade em oração. Isso é o que chamamos de avivamento. Deus aviva nosso coração. Ele renova nossa vida quando confessamos. A confissão tem sido uma parte real dos grandes despertamentos e pode ser uma parte real de um grande despertamento em sua vida hoje. Por isso, passe um tempo com Deus, seja honesto, transparente com Ele.